Seja bem-vindo ao segundo dia do 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e ao meu lado a doutora Ana Maria Moreira Marquesan, que é integrante do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, professora em cursos de pós-graduação em Direito Ambiental e que nesta edição o seu tema é sustentabilidade e resiliência. Doutora Ana, obrigado por aceitar o nosso convite do canal do Planeta Verde no YouTube. Eu gostaria, num primeiro momento, de indagar a senhora o seu tema, sua abordagem nesta edição do Congresso do Planeta Verde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores do canal do Planeta Verde. O meu tema é sustentabilidade e resiliência na era do antropoceno. Porque, inclusive, o grande eixo desse congresso, 22ª edição do Congresso Planeta Verde, é a questão da era do antropoceno, que é um conceito gerado pela geografia, mais especificamente pela estratigrafia, ou seja, as marcas que são deixadas na Terra, elas quando cumprem uma determinada era, elas adquirem um rótulo, Então nós tivemos o Pleistoceno, o Holoceno e agora um grupo de cientistas no último Congresso Internacional de Geografia entendeu que as marcas que o homem vem deixando na Terra são de tal forma, significativas que a gente pode chamar então essa de a era do antropoceno. Perfeito. A senhora trabalha em questões conceituais, sustentabilidade, resiliência. Como é que eu posso caracterizar esses conceitos para a nossa audiência? Sim, bom, eu entendo que hoje quando se avalia qualquer questão ambiental, nós não podemos perder de vista esses dois vetores, sustentabilidade e resiliência. O que vem a ser cada um deles, Sustentabilidade hoje tem sido um conceito assim banalizado, diria eu, vulgarizado até. Tudo é sustentável, a economia é sustentável, as relações interpessoais são sustentáveis, a mobilidade urbana é sustentável, mas quando a gente trata do ponto de vista do direito ambiental, nós temos que buscar um paradigma mais forte para essa sustentabilidade, Então, uma sustentabilidade que passe por um desenvolvimento econômico que se ajuste, que se amolde aos limites planetários, aos limites do meio ambiente, ou seja, nós temos aqui uma relação intergeracional, O professor Dempsey, ele trabalha com essa questão das relações intergeracionais, relações jurídicas intergeracionais, ou seja, nós temos o dever de legar para as futuras gerações um planeta com um mínimo de qualidade de vida, que propicia um mínimo de qualidade de vida, tanto do ponto de vista material, do ponto de vista físico, como do ponto de vista cultural, porque nós precisamos, se de um lado, nós precisamos de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para nos desenvolvermos, para sobrevivermos e exercermos o bem mais precioso que é a vida, de outro lado nós precisamos também das nossas referências, da memória cultural. Então, tanto a dimensão cultural como a dimensão natural são igualmente relevantes nessa questão. Isso tem tudo a ver com sustentabilidade. A sustentabilidade passa por essa relação jurídica intergeracional. As 4 dimensões da sustentabilidade são igualmente relevantes, As políticas elas têm que ser adequadas e sustentáveis do ponto de vista econômico, político, cultural e social. Não há falar em sustentabilidade se nós não tivermos um equilíbrio entre todas essas dimensões. Por outro lado, o conceito de sustentabilidade hoje, até o princípio da sustentabilidade que já está sendo identificado, embora ele não apareça de modo explícito na Constituição Federal, ele deriva diretamente do escopo maior da nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E não só pessoa humana no sentido individual, mas também no sentido social, ou seja, passando a dimensão de humanidade. E aí entra também, veja como as coisas são ligadas, a relação intergeracional. O princípio da resiliência ele está sendo trabalhado, ele foi identificado pela primeira vez pelo professor da Pace University, o Nicholas Robinson. Ele está tentando consolidar a resiliência como um princípio de direito ambiental. Ou seja,
As sociedades, as cidades, todos os corpos jurídicos têm que ser resilientes, ou seja, sofrendo algum tipo de impacto, e os impactos das mudanças climáticas hoje são os que mais nos afligem, as sociedades têm que desenvolver seus mecanismos de resiliência, ou seja, de autodefesa, de capacidade de reação, de capacidade de superar os incríveis desafios que a era do antropoceno vem nos propiciando. Então eu vou tentar trabalhar essas ideias e essas ideias de uma maneira conjunta, porque não existe uma coisa sem a outra, né? Se uma sociedade trabalhar com uma perspectiva econômica sustentável, seguramente que ela vai ter que passar também pelo viés da resiliência, né? Então nós temos que, ao mesmo tempo que a gente se fortalece enquanto sociedade, enquanto economia, nós também vamos desenvolver mecanismos para superar os momentos de crise de qualquer perspectiva, crise econômica, crise climática, as adversidades que a vida nos oferece. Ok, Ana. Bom, estou com o seu livro aqui. Ah, sim. A tutela do patrimônio cultural sobre o enfoque do direito ambiental, da editora Livraria do Advogado, da doutora Ana Maria. Eu queria uma abordagem também agora também do patrimônio cultural sobre o enfoque do direito ambiental. Nós estamos passando por um momento aí de flexibilização, de retrocessos. É uma das discussões nessa edição do Planeta Verde. Eu queria, no primeiro momento, a leitura sobre o enfoque do patrimônio cultural e depois do direito ambiental especificamente, né? Afinal de contas, Sim. estamos repensando licenciamento ambiental, flexibilização de unidades de conservação, entre outros temas que afligem a todos nós, né, doutora? Sim. Hoje o momento é muito difícil, né, do ponto de vista da legislação ambiental e para a sociedade brasileira. Ao invés de nós trabalharmos no sentido de consolidar, aprofundar as conquistas, né, lutar para tirar do papel toda essa legislação maravilhosa que o Brasil conseguiu construir ao longo dos anos, hoje a grande luta, e como promotora de justiça, infelizmente, eu também tenho que me dedicar a um certo ativismo, hoje a grande luta é para manter aquilo que a gente tem, e não estamos conseguindo, estamos perdendo nesse momento histórico, né, essa luta no sentido de manter a legislação ambiental avançada que nós sustentamos ao longo dos anos. Do ponto de vista do patrimônio cultural não é diferente, né, porque na medida em que uma sociedade opta por um desenvolvimento econômico insustentável, por um desenvolvimento econômico que associa desenvolvimento com crescimento econômico e um crescimento baseado num modelo predatório de recursos ambientais, o patrimônio cultural perece em conjunto, né? O próprio instrumento do licenciamento ambiental, ele tem o viés, por exemplo, do patrimônio arqueológico. Sempre que nós vamos trabalhar no licenciamento de uma usina hidrelétrica, por exemplo, de uma mineração, esse tipo de atividade econômica que revolve o solo, antes disso nós temos que fazer um resgate arqueológico, um salvamento arqueológico. Os licenciamentos flexibilizados certamente, né, que vão acabar com todos esses instrumentos que nós temos para estabelecer um diálogo com as vidas passadas e para fazer esse resgate da memória cultural que eu falava anteriormente. São grandes os nossos desafios aqui. Muito grandes. E a senhora tem alguma pista, alguma sugestão para a nossa audiência? Porque às vezes eu encontro estudantes, né, acadêmicos, sempre perguntam, olha, coloque alguma formulação, algum trabalho que a gente possa estudar. A senhora tem alguma pista para a nossa audiência? Nesse momento de pessimismo, né, de certa... de angústia de muitos. Um trabalho que eu reputo de suma importância a ser feito nas comunidades, né, é um trabalho de educação ambiental. Educação ambiental na sua mais ampla acepção, né, passando também pela educação patrimonial. Porque a gente só costuma amar aquilo que a gente conhece bem e que tem um sentimento de pertencimento em relação ao nosso lugar. Então eu penso que esses programas que fazem com que a comunidade se aproprie do seu locus, da sua cidade, tanto do ponto de vista do meio ambiente natural, como do ponto de vista do meio ambiente cultural, são programas muito importantes e que podem ocorrer pelo simples engajamento da sociedade, né? Por exemplo, eu estive no Peru não faz muito tempo e lá, certa feita, eu encontrei um garçom que eu tinha conversado bastante na noite anterior,
conduzindo uma visita guiada no Museu de Arqueologia da cidade. Então, no tempo livre que ele tinha, ele era voluntário num programa de educação patrimonial. Esse tipo de coisa ocorre em sociedades que têm esse pertencimento, que têm uma relação muito forte com a sua cultura e com a sua natureza também, né? Porque as coisas não são dissociadas. As práticas culturais, elas são moldadas muito em função do meio, né? Se a gente viajar por esse país continental que é o Brasil, cada local que a gente vê, a culinária é totalmente diferente. Por quê? Porque o meio ambiente natural é diferente. E ele também vai nos indicar modos de vida totalmente diferentes, e essa riqueza é que torna esse país o que ele é, né? Ok, Ana Maria, muito obrigado pela sua entrevista. De nada. Um convite a você, para que possa acompanhar as entrevistas que realizamos aqui no 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.